Caracalla nasceu em 4 de abril de 188 d.C., em Lugdunum, na província da Gália, com o nome de Lúcio Séptimo Bassiano. Era o filho mais velho do imperador Séptimo Severo e da imperatriz Júlia Domina. Severo foi o primeiro imperador romano que não descendia de uma família de origem italiana, pois a sua mãe tinha origem púnica ou berbere, nativa da cidade de Leptis Magna, na atual Líbia. Porém, a família ascenderá à classe equestre, e dois primos de Severo já tinham ocupado o consulado durante o reinado do imperador Antonino Pio. Já a mãe de Caracalla, a imperatriz Júlia Domina, uma mulher admirada por sua beleza e inteligência, era filha de Júlio Bassiano, sumo sacerdote do templo do deus Heliogabalo, em Emesa, na Síria, e membro da dinastia governante daquela cidade, que era a capital de um reino cliente de Roma, que depois foi anexada pelo Império. 5 anos após o nascimento de Caracalla, em 193, seu pai Séptimo Severo se tornaria imperador e reinaria até 211. Severo queria fazer crer que era filho ilegítimo do finado imperador Marco Aurélio, e por isso, além de acrescentar o nome deste imperador ao seu, mudou o nome de Caracalla para Marco Aurélio Antonino, numa tentativa de legitimar a si e a sua prole como continuadores da bem-sucedida dinastia dos Antoninos, que terminará de fato com o assassinato do imperador Cômodo. O apelido Caracalla surgiu porque ele gostava muito de usar um manto com capuz de origem gaulesa, chamado de Caracalla. Severo, desde cedo, demonstrou que não iria reviver o costume dos Antoninos, que fora interrompido com a nomeação de Cômodo por seu pai Marco Aurélio, de escolher como herdeiro e sucessor do imperador o homem público mais apto e não o próprio filho biológico. Assim, em 196, Caracalla foi nomeado César, título equivalente ao de príncipe herdeiro. Em 28 de janeiro de 198, ele seria reconhecido como Augusto, tornando-se por direito co-imperador junto com seu pai, embora ele tivesse apenas 9 anos de idade. Em 102, Severo concordou em casar Caracalla com Públia Fúvia Plausila, filha de seu primo e conterrâneo, o poderoso prefeito pretoriano Caio Fúvio. Caracalla odiava o sogro e a esposa. Após o seu casamento, recusou-se a ter qualquer relacionamento com ela. Na verdade, consta que Caracalla teria chegado a prometer que, quando se tornasse imperador, daria um fim a ambos, o que pode ter levado Placiano a conspirar contra Severo, ou ao menos esse foi o pretexto que Caracalla usou para conseguir a queda e a execução do sogro e o exílio da esposa em 205. Parece que Severo pretendia ser sucedido após a sua morte, conjuntamente por Caracalla e por seu filho mais novo, Geta, que era 1 ano mais novo do que o irmão, e foi nomeado César em 198. Posteriormente Augusto em 209. Os dois irmãos destacavam-se pela dissolução dos costumes, promovendo orgias e igualmente pelo ciúme e ódio que nutriam um pelo outro. Segundo as fontes antigas, Severo, enquanto encontrava-se em campanha contra os caledônios na Britânia, caiu gravemente enfermo e, pressentindo que ia morrer, mandou chamar Caracalla e Geta para dar-lhes a notícia e um derradeiro conselho para o futuro reinado de ambos. O seu pai falou para eles que não briguem entre si, deem muito dinheiro aos soldados e desprezem todos os outros. No dia 4 de fevereiro de 211, em Eboraco, atual York, Severo morreu. No mesmo dia, Caracalla e Geta foram aclamados imperadores pelas tropas. Ambos decidiram imediatamente interromper a campanha e voltar para Roma. Porém, a animosidade entre os irmãos imperadores era tanta que o palácio teve que ser dividido em 2. Mesmo assim, não satisfeitos, eles chegaram a cogitar seriamente em dividir o Império Romano em 2 metades. 100 anos antes de Constantino, que tomou a medida por motivos muito mais relevantes. Não demorou muito para que Caracalla colocasse em prática um plano para se livrar do irmão.
Assim, simulando um falso desejo de reconciliação, ele persuadiu Júlia Domna a convocar um encontro entre ele e Geta. Quando Geta chegou na ala do palácio ocupada pela mãe, um grupo de membros da guarda pretoriana fiéis a Caracalla esfaquearam ele, e Geta morreu nos braços da mãe em dezembro de 211. Não satisfeito em matar Geta, Caracalla quis também eliminar qualquer referência histórica ao irmão. Em decorrência, a imagem de Geta deveria ser apagada de qualquer monumento público, o que efetivamente foi feito, como se pode ver em uma famosa pintura que chegou até os dias de hoje, proveniente do Egito, onde o retrato de Geta, ainda criança, junto com a família imperial, foi apagado. Caracalla, que logo no primeiro ano de reinado, decidirá não obedecer o primeiro conselho do pai, matando o irmão. Entretanto, seguiria à risca o segundo conselho, aumentando em 50% o soldo dos legionários. Não satisfeito, o imperador foi além e passou a cortejar os soldados, marchando junto com eles, comendo com eles e até mesmo moendo grãos para fazer farinha. Também no início de seu reinado, Caracalla ordenou a construção de um gigantesco complexo de banhos públicos, que ficariam conhecidos como Termas de Caracalla, e seriam as maiores já construídas em Roma, até a construção das Termas de Diocleciano, 90 anos mais tarde. Em 213, Caracalla teve que deixar Roma para ir combater os bárbaros alamanos, que ameaçavam a fronteira da Récia, província que fazia fronteira com a Germânia, compreendendo parte da atual Suíça e do estado alemão da Baviera, entre outras regiões. Os bárbaros foram contidos e Caracalla aproveitou para reforçar as defesas do território romano. Porém, os gastos com os soldados e com as termas obrigaram Caracalla a desvalorizar o denário e aumentar os tributos, tornando a sua figura, que já era antipática por natureza, detestada pela maioria do povo, e sobretudo pelo Senado, que também frequentemente era desrespeitado por ele. Portanto, podemos dizer que o terceiro conselho de Severo, desprezar todos os outros, também estava sendo obedecido por ele. A principal medida legal do reinado de Caracalla foi a promulgação da Constituição Antonina, em 212, lei também conhecida como Édito de Caracalla, concedendo a cidadania romana a todos os homens livres do Império Romano. Contudo, mais do que uma medida democrática e inclusiva, o real objetivo de Caracalla era aumentar a base tributária, já que alguns tributos somente incidiam sobre cidadãos romanos. Segundo Cássio Dio, para inspirar temor nos seus súditos, Caracalla gostava que a propaganda imperial divulgasse uma imagem dele como um governante terrível e implacável. E de fato, todos os retratos que sobreviveram dele mostram exatamente essa expressão. Caracalla admirava muito Alexandre o Grande e, tentando emular o seu ídolo, o imperador promoveu uma campanha contra os partos. E a fascinação de Caracalla com o rei da Macedônia foi tanta que ele chegou a criar uma unidade militar com o nome da igual a de Alexandre o Grande, imitando as falanges macedônicas que tinham dado tantas vitórias a ele. Enquanto Caracalla, ausente de Roma, conduzia a campanha contra os partos, quem se tornou a virtual governante da cidade foi sua mãe, Júlia Domna. Com ela começaria uma tendência que caracterizaria a dinastia dos Severos, a predominância das mães dos imperadores como eminências pardas e governantes de fato do império, o que se acentuou durante os reinados de Heliogabalo e Alexandre Severo. Entretanto, no dia 8 de abril de 217, o imperador Caracalla mandou parar sua comitiva, que marchava da cidade de Edessa, para dar andamento à guerra contra os partos. O motivo da parada, que ocorreu próximo à cidade de Carras, era que o imperador estava com vontade de urinar. Caracalla afastou-se da comitiva seguindo apenas de seus guarda-costas, que aparentemente guardava a distância necessária à privacidade do imperador. De repente, o líquido amarelo que escorria pelo chão em decorrência do alívio da necessidade fisiológica do imperador começou a ficar vermelho. Justino Marcial tinha acabado de atravessar o corpo de Caracalla com sua espada, com um golpe mortal.
Os outros guardas perceberam o crime e Marcial tentou fugir, mas foi abatido por uma flecha de um arqueiro. Creio que esta ação tenha sido uma queima de arquivo, já que o principal suspeito de ter sido o mandante do crime era o prefeito da guarda pretoriana, Macrino, que acabou se tornando o sucessor de Caracalla no trono. Entretanto, Macrino logo seria substituído pelo primo de Caracalla, Heliogabalo, em uma revolta feita pela sua tia, Júlia Mesa, que se valeu da enorme riqueza e dos contatos que ela tinha na Síria, uma das províncias mais ricas do império, para subornar o poderoso exército romano naquela província. Caracalla é considerado um dos muitos maus imperadores romanos, não apenas para os historiadores antigos, mas também por Edward Gibbon e a maioria dos historiadores modernos. Após a sua morte, ele continuaria popular entre os soldados, os únicos romanos que ele se preocupou em agradar. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!